Olá, prezados congressistas. Meu nome é Elaine Brito, sou estudante do curso de mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa na Universidade do Minho, Portugal. O presente trabalho foi elaborado em coautoria com o estudante Levi Batista, também mestrando no curso de Direito dos Contratos e da Empresa da Universidade do Minho. Primeiramente, quero agradecer à organização do Congresso pela oportunidade de apresentar por meio de vídeo nosso artigo, já que infelizmente não poderei estar presente fisicamente ao evento. Ainda assim, estaremos disponíveis para dirimir eventuais dúvidas posteriores através do e-mail que está sendo apresentado agora na tela e será também exposto ao final da apresentação. Como vocês já devem ter percebido pelo título, o presente trabalho foi elaborado com o intuito de analisar os modelos de tributação da unidade familiar em relação à sistemática na aplicação do imposto de renda à pessoa física, com suas características e peculiaridades. Tentamos, assim, da maneira mais completa possível, devido ao tempo disposto para esta apresentação, demonstrar os modelos utilizados por Portugal e pelo Brasil, com especial enfoque aos princípios constitucionais que regem a sua incidência em ambos os modelos. O trabalho está intitulado A Tributação da Família, uma análise luso-brasileira da incidência do imposto de renda sobre a unidade familiar. Então, antes de começarmos a fazer esse paralelo, seria muito interessante nos atermos ao conceito primordial do que seria família. Bom, a ideia de que família constitui a base de toda a sociedade é verificada em muitas constituições pelo mundo atualmente. No entanto, foi a Constituição da França, de 1848, a primeira a fazer menção à família, onde restou instituído que suas disposições teriam por base a família, o trabalho, a propriedade e a ordem pública. Contudo, foi a Constituição de Weimar, de 1919, a mais emblemática e avançada para a época no que concerne a inserção da proteção da unidade familiar. Ela foi a pioneira em equiparar juridicamente o homem e a mulher dentro da unidade familiar, além de atribuir igualdade jurídica entre os filhos legítimos e ilegítimos, concebidos fora do casamento. Foi essa Constituição de Weimar que influenciou a introdução da proteção à família na Carta Magna brasileira à época. Anos depois, já com o advento da Constituição de 1988, foram realizadas importantes modificações no ordenamento jurídico brasileiro, a fim de consagrar a proteção à família na parte referente à assistência social, em seu capítulo 7º, que é um capítulo criado para tratar especificamente da família. No que concerne ao ordenamento jurídico português, este não expõe expressamente o conceito de família, aborda tão somente o direito à constituição família e de contrair casamento em condições de plena igualdade. Ele não fala, por exemplo, em união de homem e mulher. Com isso, a ideia de família é mais aberta para a possibilidade da existência de quaisquer arranjos familiares, que podem ser monoparentais e homoafetivas, dentre outros. A incidência do IRS, chamado assim em Portugal, ou IRPF, que é a denominação brasileira, sobre a unidade familiar, evidencia a necessidade de um tratamento específico, uma vez que é formada por indivíduos diversos que possuem características autônomas e diferentes entre si, mas ainda assim trata-se de uma unidade para fins de tributação. Por isso, devido à complexidade no tratamento da tributação da família, surgiram diversas modalidades de tributação. Todavia, no presente estudo, abordaremos apenas os principais sistemas utilizados no mundo. São eles: o sistema de separação de renda, que pode ser absoluto ou relativo, o sistema de acumulação de renda, essa acumulação pode ser simples ou ainda com deduções específicas, e por último o split, que é o termo em inglês que significa a divisão. Esse split pode ser conjugal ou familiar. O primeiro sistema que iremos abordar é o sistema da separação, que determina que os membros da unidade familiar devem efetuar a declaração de imposto de renda de forma isolada. Assim, cada cônjuge irá efetuar essa declaração de forma autônoma, isolada, estando sujeito à progressividade do imposto somente sobre a renda que auferir. Esse método de tributação individual apresenta-se mais neutro, porque não privilegia o casamento ou a união de fato. Entretanto, também impede o planejamento fiscal familiar de redistribuição de renda entre os membros da família, já que cada membro deverá efetuar de forma isolada sua própria declaração. Nesse sistema, diante da individualização de cada membro, há uma maior dificuldade de fraude e sonegação tributária.
Como já dito, esse sistema divide-se em separação absoluta, em que cada cônjuge irá apresentar de forma separada sua declaração de imposto de renda, não levando em consideração a unidade familiar. Assim, o imposto irá incidir sobre o valor total de seus proventos. E nesse sistema não se leva em consideração o fato de que muitas vezes há apenas um cônjuge economicamente ativo no sustento da família, não havendo qualquer previsão de possibilidade de dedução dos gastos com os membros que não são economicamente ativos. Por essa razão, esse modelo não é utilizado nos sistemas tributários contemporâneos, uma vez que representa ofensa ao princípio da capacidade contributiva, igualdade e principalmente da proteção da família. Há ainda o modelo de separação relativo, em que os cônjuges irão efetuar sua declaração de imposto de renda também separadamente, não sendo permitida a acumulação de seus rendimentos. Contudo, o diferencial desse modelo está na possibilidade de os cônjuges efetuarem as deduções dos gastos comuns e do cônjuge dependente, sendo certo que dentro da limitação estabelecida por lei. O segundo sistema é o de acumulação, que prevê que os membros da unidade familiar se comportem como se apenas um membro fossem. Assim, devem realizar uma única declaração de imposto de renda, na qual irão consolidar todos os rendimentos em conjunto. Esse sistema divide-se em acumulação simples, o qual determina que os cônjuges devem realizar uma única declaração de imposto de renda em conjunto com a soma de todos os rendimentos. Esse modelo, quando aplicado de forma pura e simples, apresenta-se como prejudicial ao casal, pois reconhece o casamento como incremento à capacidade contributiva dos membros da unidade familiar, sem respeitar a autonomia de cada membro, além de não reconhecer que cada membro pode possuir seus gastos individuais e algumas vezes podem morar até mesmo em residências diferentes. Já o sistema de acumulação com deduções prevê a acumulação das rendas dos cônjuges em uma única declaração de imposto de renda, com o permissivo de deduções específicas e controladas por limitações legais. A principal crítica a esse sistema são as limitações legais que possuem um teto que pode se afastar da realidade econômica da família. Assim, é preciso ter em mente que a acumulação das rendas do casal pode representar um aumento da progressividade do imposto de renda, já que, embora seja permitido o abatimento com deduções, essas possuem limitações legais. Em contrapartida, quando um cônjuge é isento e ainda tem gasto com despesas dedutíveis, será mais benéfico esse tipo de declaração. O Brasil adota esse sistema de forma facultativa para os cônjuges. Por último, iremos falar sobre o Splint, que é um sistema bem peculiar, uma vez que propõe a acumulação dos rendimentos auferidos pelos membros da unidade familiar para que em seguida haja uma redistribuição destes rendimentos entre os contribuintes de forma igualitária e somente após possa haver a incidência do imposto de renda. Deste modo, temos o Splint conjugal, que determina que apenas as rendas auferidas pelos cônjuges podem ser divididas. Assim, o resultado da soma das rendas auferidas por ambos os cônjuges será dividida por 2, não sendo levado em consideração os demais dependentes. Essa técnica apresenta-se mais benéfica que os sistemas anteriormente apresentados na maioria das vezes, pois permite um maior planejamento tributário familiar, bem como a possibilidade de tributação dos cônjuges por alíquotas menores. Existe também o Splint familiar ou quociente familiar, que prevê a possibilidade da inserção de outros membros que compõem a unidade familiar na divisão da renda tributável. Esse método tende a se aproximar mais da realidade familiar ao refletir a capacidade econômica de cada família, possuindo maior justiça fiscal. A Constituição Portuguesa de 1976, a exemplo de outros países, inseriu o princípio da proteção da família, porém foi mais ousada ao prever expressamente o dever do Estado de não prejudicar a família através da carga tributária. A Carta insere o direito tributário no âmbito do princípio da proteção da família, de modo que a tributação esteja de acordo com os encargos familiares, reconhecendo a diminuição da capacidade contributiva do indivíduo quando inserido em uma unidade familiar. E assim estabelece que esse fator deve ser considerado na incidência do IRS. A reforma do IRS português trouxe emblemáticas modificações em relação à tributação da unidade familiar.
Se antes a regra era a tributação conjugal obrigatória para casados e facultativa para casais que viviam união de facto, com a mudança o regime geral adotou a tributação separada, tanto para os casados quanto para aqueles que viviam em união de facto, embora ainda seja possível a adoção da tributação em conjunto. Em 2017, o sistema do quociente familiar português, que previa que os filhos, assim como os ascendentes, fossem considerados coletáveis de acordo com o valor de 0,3 por cada filho e por cada ascendente, deixou de vigorar em Portugal. Assim, nas declarações de IRS de 2017, houve a substituição pela sistemática do quociente conjugal, atrelado a um modelo de deduções fixas, permitindo-se apenas a divisão por 2 membros, aplicando-se as deduções fixas. Portanto, percebe-se que a recente alteração no âmbito da tributação da unidade familiar vem sendo realizada em Portugal com o intuito de adequar a forma de tributação às necessidades do sujeito passivo enquanto família. Conforme já exposto, no Brasil é possível a utilização de 2 sistemas, acumulação e separação, ambos disciplinados pelo Decreto 3.000 de 99. Na acumulação, um dos cônjuges irá efetuar a declaração de imposto de renda, na qual irá relacionar todos os bens do casal, podendo utilizar-se da compensação do imposto recolhido antecipadamente ou que tenha sofrido retenção na fonte pelo parceiro. Há ainda a possibilidade do declarante deduzir os gastos referentes ao cônjuge dependente. Já na separação, a apresentação da declaração de imposto de renda deve ser realizada em separado pelos cônjuges. Assim, cada um deverá efetuar uma declaração de imposto de renda de forma autônoma, na qual irá relacionar sua renda oferida no ano calendário referente, bem como deverá informar a metade dos rendimentos auferidos em conjunto. Já os bens pertencentes ao casal deverão ser declarados apenas por um dos cônjuges, quando ambos forem obrigados a declarar, ou na declaração do cônjuge que estiver obrigado, quando o outro estiver desobrigado. O Decreto 3.000 de 99 prevê ainda a possibilidade de que os rendimentos produzidos pelos bens em comum serem declarados por apenas um dos cônjuges, de forma a facilitar a elaboração da declaração. O principal objetivo deste trabalho foi analisar os diferentes sistemas de tributação da família, no que concerne a incidência do IRS e IRPF, com suas características e peculiaridades, expondo os modelos adotados em Portugal e Brasil, apresentando as recentes alterações legislativas que buscam uma maior adequação do sistema tributário às características dos contribuintes, quando inseridos em uma unidade familiar, com especial enfoque aos princípios constitucionais que regem a incidência desse tributo. Nesse sentido, restou demonstrado que as normas de natureza fiscal relativas à tributação do imposto de renda podem servir de importante veículo para que esse fim seja alcançado. Conclui-se, assim, que existem diferentes sistemas de tributação da unidade familiar que são escolhidos e adotados de acordo com a realidade de cada país. Certo é que algumas técnicas de tributação possuem maior observação aos princípios de capacidade contributiva e igualdade, bem como representam maior proteção à família, enquanto outras são menos permissivas, com a adoção de técnicas mais rígidas que afastam a real capacidade econômica do contribuinte. Quero agradecer a atenção de todos e mais uma vez informar um e-mail para dirimir eventuais dúvidas ou envio de sugestões sobre o tema aqui debatido. Muito obrigada.